Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série de 5 episódios em comemoração aos 5 anos do Clube da Tia Lu. Hoje a gente vai começar essa saga, serão 5 convidados aqui, 5 temáticas na verdade, e que a gente vai contar e marcar um pouquinho dessa trajetória que esse ano comemora 5 anos aí, passa muito rápido as coisas, né? Estou muitíssimo animada com esse projeto e tenho certeza que vocês também vão gostar de acompanhar e saber um pouquinho dos bastidores, das estratégias, de tudo que rola por trás antes, né, do clube, da nossa equipe, levar esse show aí para vocês. E antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos parceiros que estão aqui com a gente. Todos os dias tem presentinho, todos os episódios têm presentes. Da Berks Brinquedos e da Bem Te Quero Joias. Muito obrigada pela confiança. E também não se esqueçam de seguir o @ do Clube da Tia Lu e também o do Meu Kids Pro Seu. Esse Instagram, ele é novo, gente. Então, quem não segue, segue lá, porque lá é onde eu falo sobre estratégia, falo sobre logística, falo sobre formação de equipe. Tô falando muito mais, né, sobre os bastidores. E no Clube da Tia Lu é realmente o nosso trabalho lá na frente, para quem curte, para quem aproveita. Para quem gosta de saber o que acontece por trás, sigam o do Meu Kids Pro Seu. Bom, o nosso primeiro episódio não poderia ser diferente dos convidados que estão aqui nessa mesa. Tá uma mesa pesadíssima, sim. Estamos todos nervosos, sim. É o primeiro episódio, é a primeira vez deles no podcast, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa super legal e super enriquecedora. E eu sempre falo assim, né? Eles são grandes responsáveis pelo Clube da Tia Lu, por quem nós somos hoje e pelo nosso modelo de negócio. Eles nos descobriram basicamente. Eles desenharam para mim uma demanda real de mercado que eu ainda não tinha noção. E eles foram os nossos primeiros clientes, ousados, que confiaram aí em mim, principalmente como pessoa física. E que eu tenho, assim, uma honra. A expectativa estava grande para essa gravação, porque literalmente é uma honra de ter vocês aqui comigo. A equipe também é muito grata, né? Tem o espaço de vocês com muito carinho no coração. A gente fala que lá é, né, o nosso queridinho, que a gente cuida, o nosso laboratório, onde a gente construiu a nossa metodologia de trabalho. E hoje nessa mesa a gente está com a Juliana e com o seu Honório. Muito obrigada pela presença e sejam bem-vindos! Ju, eu sei que aqui na nossa cidade muitos vão te conhecer, mas eu espero que esse episódio aí ultrapasse fronteiras. Então se apresente pra gente, depois o seu Honório vai se apresentar também. O prazer é nosso, né, Lu? É muito bom contar com a parceria e com o trabalho de uma pessoa e de uma empresa tão competente, né? A gente vai falar mais um pouquinho, mas deixar, né, deixar o nosso Espaço Kids, o trabalho do nosso Espaço Kids nas mãos do Clube da Tia Lu é para a gente uma tranquilidade muito grande. Então, desde já agradeço. Meu nome é Juliana, sou formada em Administração de Empresas, trabalho ao lado do Honório, né, no restaurante Assunta. Somos responsáveis lá pelo administrativo, pelo RH, pelo compras, um pouquinho também pelo operacional, mas eu falo que eu sou Pode ir. O responsável maior lá é o Honório. Então, a gente segue os passos dele. Ai, que maravilha! Que é uma honra ter o senhor aqui comigo. Já falei e vou repetir várias vezes. Pois é. Então, Tia Lu, é também com muita honra e com muita satisfação que a gente participa aqui, podendo levar informação daquilo que foi sucesso e que é sucesso desde o início da nossa escolha, pautado pela necessidade de cuidar bem dos filhos dos nossos clientes, não é? Os nossos futuros clientes. Exatamente. Não é? Então, tem aí uma história muito bonita, na medida em que nós sentimos a necessidade de profissionalizar este atendimento, não é? E de trazer um carinho para essas crianças.
de uma forma muito lúdica, de uma forma muito especial, porque o nosso espaço ele não é de brinquedo eletrônico, ele é de participação, não é? Então, essa interação com as crianças que vocês proporcionam, na qualidade dos profissionais que vocês têm, nos dá uma tranquilidade e nos dá uma transparência muito grande. Nos projeta muito, com certeza. Eu sou Honório, estou no Assunta sucedendo ali o meu filho, de um pouco antes da pandemia para cá, né? Eu venho do Rio, eu tenho uma vida de trabalho no segmento da engenharia, porque sou engenheiro. Ih, somos colegas de formação ainda. Então, depois de muito trabalho nessa área, eu acabei me dedicando um pouco à gastronomia por gostar, né? Não é por formação, é por gosto. Por amor. E por amor também, porque exige, cozinhar é um ato de amor, né? Mas exige muita técnica também, né? Pode ser. Mas, então, a gente veio para remodelar o Assunta e é o que fizemos. E desde o início, uma escolha importante foi a escolha da Juliana para me ajudar nesse processo, né? Foi uma seleção feita e desta seleção surgiu aí um relacionamento de confiança e hoje ela faz parte da sociedade do Assunta. Maravilha. E é uma dupla imbatível, né? Acho que a primeira vez que eu conversei com o seu Honório, depois a gente vai chegar lá nessa história, mas eu até cometi uma gafe, né? Que foi com o seu Honório que eu conversei. E aí eu falei assim, ela é sua filha? Aí ele, não, ela é minha sócia. Mas é uma relação tão próxima e tão amorosa que eu sinto esse amor familiar também em vocês. Assim, é muito, muito bonito. E é verdadeiro. Mas não é a primeira, tá, Lu? Fica tranquilo, todo mundo acha e isso é muito bom, é muito bom, gostoso. Né? Significa que vocês... Exato. Relação de respeito, exatamente, né? Um carinho muito, muito mútuo. E dentro disso, é onde eu quero começar a nossa conversa, algumas coisas que o senhor foi falando, inclusive a sua formação de engenharia agora até me esclarece algumas questões de organização, de processos, que isso se torna muito familiar, que eu também sinto que eu tenho hoje por conta dessa minha formação. Eu queria conversar com vocês, né, de a gente contar um pouquinho como que é isso por trás para vocês, porque eu fico, não só eu, tá, mas a minha equipe como toda é algo que a gente conversa, que a gente pega de referência desde o início, essa estrutura que vocês têm, essa organização que vocês têm e esse bom relacionamento que vocês conseguem manter com todos ao redor, e eu falo todos mesmo, né? Hoje eu vejo donos de outros restaurantes da cidade que frequentam o Assunta como clientes e respeitam muito vocês e tem vocês como referência. Eu falo que foi uma sorte do universo, na verdade uma oportunidade, não acredito em sorte, né? Mas uma oportunidade do universo de ter vocês como primeiro cliente, porque é o principal da cidade, é o que todo mundo tem realmente como referência e eu vejo, né, os demais nossos clientes também tendo esse respeito muito grande por vocês. Então essa boa relação a gente consegue ver nessa cadeia toda, então desde os concorrentes até com a equipe interna, porque a gente também lida com os bastidores de vocês e a gente vê muito esse respeito de toda a equipe que trabalha com vocês, para além desse bom relacionamento com os clientes, né? Que talvez o dos clientes seja o mais óbvio, entre aspas, porque tem muitas empresas que não fazem nem esse óbvio, né? Mas como que vocês conseguem manter isso, né? Como que isso surgiu da essência de vocês? Como que são os processos para continuar mantendo isso? Queria que vocês trouxessem um pouquinho aí como que tá na rotina de vocês as estratégias e esse pensamento, né? Se é algo pensado, se realmente só tá intrínseco em vocês? De onde que veio? Nasceu assim? Se construiu? Eu falo primeiro para dizer para você o seguinte, não é? Nesta forma de gestão, a Juliana me complementa muito, porque a minha formação mais acadêmica cartesiana, né, de muita disciplina, que
a principal mola de construção do que a gente tem de relacionamento, né? E o exigir dessa disciplina exige muito de quem está comigo esse equilíbrio de muita exigência, mas também de uma quase maternidade da equipe para fazer isso ser tratado de uma forma leve, como é. Exatamente. Né? Então, eu falo o seguinte, ali é disciplina, é muita disciplina. Né? E junto com essa disciplina, padrões de comportamento, padrões de construção, padrões de operação mesmo. Por quê? Porque a comida exige isso. Né? Então, a gente se complementa e consegue levar de uma forma mais leve para a equipe a forma de trabalhar com muita responsabilidade, com muita disciplina, com muita exigência, mas sem ser estritamente chato e cobrador. E sem virar um robô também, né? Sem virar robô. É fazer dentro do padrão, mas com essa energia humana ainda, com esse amor. E com muita comunicação, né? Então, que é o principal, talvez. Isso é muito importante. O ambiente de restaurante, ele é muito tenso, né, em determinados momentos. Sim. No auge do fluxo, do movimento, ele é tenso, não só para o salão, mas principalmente para a cozinha. Sim. Então, se a gente não tiver processos bem desenhados, padrões bem alinhados, a gente se perde. Mas, ao mesmo tempo, como a Honório disse, a gente tem que ter a leveza de levar... a gente trata com pessoas, são relações humanas. É de pessoas, né, para pessoas, no final das contas. E o que a gente não vende só o prato, né, o prato de comida. A gente vende a experiência completa. Se a gente entregar só o prato de comida, o assunto deixa de ser o assunto. Exatamente. Né? Então... Eu posso pedir um delivery em casa, né? Pode. Mas, para isso, para a gente entregar toda a experiência... O padrão não pode, tem que ser rígido a fim de manter o padrão, né? O processo quando tem você sabe que você vai lá, você sabe o que você vai comer, você sabe que é sempre a mesma qualidade, né? Mas o entorno, o a mais, a cerejinha é a relação humana. A gente fala para os nossos colaboradores que para trabalhar com a gente, né, tem que estar feliz, tem que ser feliz, porque senão a gente não entrega o que a gente precisa entregar para o cliente. Nossa. E nem para eles, né? Exatamente. E nem para eles enquanto pessoa. Enquanto pessoa. Né? Exato. E tá vendo, tem recreador aqui nos meus bastidores, não vai me deixar negar, hein? Eu acho que é por isso que a gente dá muito certo. Porque a gente tem culturas muito próximas, né? E aí, eu sinto que já era uma sinergia desde o início, mas vocês serviram de muito exemplo pra gente. Né? Vocês foram subindo a nossa régua. Então, desde o início que eu estava lá, talvez esse instinto que eu me identifico com o senhor, Honório, de cartesiano, da engenharia ali, dos padrões, dos processos. Então, eu sempre tive muito essa preocupação, né? Justamente porque eu, como Luana, não dava conta de estar lá o tempo todo. Então, quando a Luana não tiver, quem tiver, como que vai ser? Como que a gente mantém esse atendimento? Como que a gente mantém o entretenimento no mesmo padrão? Mas eu falo muito isso com a equipe, Ju, do amor. E principalmente que a gente tá dentro do campo do lazer, né? Sim. A gastronomia em um restaurante, quando a gente vai, por mais que tenha uns encontros, né, profissionais lá também, mas já é um ambiente, inclusive profissional, que quando a gente busca é pra ser leve. Tem que gerar prazer. Tem que gerar prazer. Uma experiência de entretenimento, né? Então as pessoas, elas vão esperando esse acolhimento. E aí eu vejo os garçons lá chamando o cliente pelo nome, né? Tendo essa relação mesmo de proximidade. O cliente já chega buscando atendimento de tal pessoa. É muito, muito, muito gostoso, assim. E dentro disso, eu aprendi muito com vocês. Eu falo que a gente foi elevando a nossa régua nessa experiência como um todo. Então, por exemplo, quando a gente entrou lá, eu tinha poucos processos, né? Como a gente falou, a equipe estava se construindo e tudo, mas com o tempo, aí a gente desenhou o primeiro uniforme, porque quando a gente entrou lá, a gente não tinha nem uniforme, né? O primeiro trabalho que eu fiz
com a Sol e Neve lá dentro, a gente vestia a camisa da Sol e Neve, então não tinha uniforme. Quando a gente assumiu lá, eu falei, não, padrão. Calça sim, que na época era até jeans. Camisa, a gente foi ali na Getúlio Vargas, compramos roxinha pra cada um, mas eu coloquei um broche. Primeira coisa que eu coloquei foi um broche. Falei, pelo menos a casinha da logo, né? Exatamente. Já era um primeiro padrão das condições que a gente tinha, né, seu Honório? Isso. Com o nome da recreadora. Enquanto isso, foi produzir o primeiro uniforme, que era amarelo. Você lembra, Gil? Era amarelo. E aí, com o tempo, sei lá, uns 3, 4, 5 meses, assim, não era, nem passou muito tempo, não. Eu falei, cara, esse uniforme não combina com esse ambiente. Olha como que essa equipe vai trabalhar, a equipe alinhadíssima, as garçonetes maquiadas de batom, aquela maquiagem leve. Você vê que a pessoa se arrumou para ir trabalhar. E aí eu já movimentei, eu falei, galera, vamos lá, a gente vai ter que mudar esse uniforme agora. A gente tem que estar à altura de vocês. E não só isso, que eu fui entendendo também essa importância para o nosse cliente. E comecei a observar o que eu consumo como cliente também. Então, se eu vou no lugar de entretenimento, eu vou bonita. Eu quero que as pessoas que estejam ao meu redor também estejam arrumadas. É um cuidado com o cliente, né? Um carinho com o cliente. Não é só para, tem que ir maquiada porque tem que estar bonita. Não é só para estar bonita. Mas é uma forma da gente reconhecer e agradecer o cliente estar ali. Exatamente. Né? Eu entendi exatamente isso e a partir dali a gente foi replicando isso em tudo que a gente vai fazendo, né? Das experiências que a gente vai montando para agradar os clientes, pensando também nesse ciclo, né? Que o seu cliente mirim hoje, amanhã ele tá indo lá no primeiro encontro, no primeiro date, daqui a pouco tá indo com a família e vira um ciclo eterno, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. E assim, essa relação, só pra gente fechar essa parte, esse bom relacionamento com todos ao redor, né? Como que vocês passam isso hoje pra equipe, né? Vocês dão treinamento? É no dia a dia? Eu sei que vocês têm reunião diária, né? Como que vocês fazem isso mesmo nas rotinas de vocês? Diariamente nós conversamos com cada equipe que assume o trabalho. Então, essa conversa, ela pode ter foco em processo de produção, em correção de rumos, em críticas recebidas, em transmitir para eles os elogios que a gente recebe. Legal. Então, essa comunicação... É daí? Quer atender? Não. Então, esta comunicação, né, com eles é muito importante para trazê-los para a realidade do que a gente quer que seja a vivência deles ali como profissional, né? Você veja que a cada dia a gente traz um fato novo, a gente recoloca, a gente critica e muito importante esta comunicação, porque faz parte da nossa missão ali cuidar da formação deles. Exato. Né? Além disso, a gente tem também, né, os treinamentos das equipes, a cozinha, a gente tem as aulas de carne, a aula de massa, a aula de peixe. Então, periodicamente, a gente recicla isso, não só para os novos, né, senhora, que está chegando, mas os antigos também participam da aula também, né? Se atualizam e ali a gente já corrige algum rumo, algum padrão. Para o salão, a gente já tem treinamento de bem vestir, de bem servir, treinamento com algum, por exemplo, treinamento de vinho com uma adega específica, passando para ele. Toda vez que tem prato novo, a gente reúne os garçons e mostra, descreve o que foi usado, faz degustação para eles saberem o que eles estão vendendo. Se a gente vai introduzir um rótulo novo, um chopp novo, a gente mostra, traz o fornecedor, né, para mostrar. Então, esse treinamento é contínuo, né? E tem que ser contínuo. Além disso, a gente tem, por exemplo, no administrativo, as auditorias, os serviços de
de nutricionista, né, que faz um atendimento rígido dos padrões de armazenamento da casa. Então, tem tudo isso construído para a gente capacitá-los para oferecer um serviço de boa qualidade. Aí é lindo ver, gente. Eu, pelo menos, amo. Amo esses bastidores, porque no final, quando a gente tá com o cliente, a gente só vê o lindo chegando, né? Ali chegou, mas por trás tem muita coisa que as pessoas acham que acontecem de forma natural. E depois que eu comecei a me envolver no segmento mesmo de gastronomia, tem muita gente levando de uma forma, às vezes, até não profissional, né? No início o senhor falou sobre a questão da profissionalização do estabelecimento. Então, por mais que sim, a gente cozinha com amor, eu falo isso porque as pessoas olham para a recreação e também acham que a gente faz só por amor. E eu falo, gente, não é só por amor, né? Tem que ter estratégia por trás, tem capacitação por trás. Quando a gente vê alguém fazendo, eu falo isso muito com a equipe, quando vocês veem alguém fazendo algo que parece que tá fácil, vai olhar por trás. É igual um atleta. Quando você vê o atleta lá ganhando a maratona, correndo igual uma pluma, nadando, que parece que não tem peso, virando cambalhota, parece fácil. Aí vai lá você tentar, não consigo dar uma cambalhota. Né? O restaurante abre meio-dia, né? Mas a gente já começa com nossos processos desde 7, 8 horas da manhã. Tem todo um preparo. E 7 dias por semana. Isso que eu ia falar, e de janeiro a janeiro, né? Não para, não tem um dia fechado. E um segredo também importante é o planejamento. Maravilhoso. Né? Por quê? Além do atendimento normal, da rotina normal do restaurante, acontecem os eventos. Sim. E o evento, sobremaneira, ele exige uma dedicação, uma entrega muito grande, porque é a realização do sonho de muita gente. No casamento, no aniversário. Perfeito. Então, isto motiva muito a equipe, motiva muito a gente a ter uma excelência de tratamento. Né? A técnica vai depois. Primeiro o tratamento, na forma de receber, na forma de organizar, na forma de dar o melhor para a satisfação de quem está ali, do cliente. Nossa, maravilhoso. Essa parte de eventos, eu falo, que agora a gente também está fazendo, né? Eu sinto que, principalmente quando a gente fala de casamento, aniversário também, mas a gente não tem uma segunda chance. É verdade. Se é num almoço, se eu sempre vou lá almoçar como cliente, hoje, por um acaso, o prato veio fora do padrão, você vai lá, você conversa com o cliente, você fala, né, me dá uma segunda chance, volta amanhã, né, você recompensa ele, você chama ele novamente para vir almoçar. Agora, casamento, festa de aniversário, não tem amanhã, né? É uma tacada só. Então, você tem que ter se planejado realmente antes. Essa construção precisa ter feito realmente antes, porque a gente não tem uma segunda chance, né? Verdade. Se você falha no grande dia da noiva, acabou. Exatamente. É bem complexo mesmo. Mas muito bom escutar sobre isso e deixar isso registrado na nossa história desses 5 anos, porque fez e faz muita parte também dessa observação que a gente tem. E eu falo a gente porque não é uma observação única minha, né? Luana, tia Lu ali, que puxa a empresa. Ao longo do tempo eu fui percebendo que a minha equipe também percebe. Então, todas as vezes que eu vou trazer treinamento sobre postura, sobre alinhamento, e que eu trago vocês como referência, na hora fica claro para eles, na hora fica nítido para eles do que eu tô falando, né? Então, consigo materializar. E eles também sentem isso nos bastidores, na rotina, no acolhimento que vocês dão para eles, né? Porque por mais que a gente não faz parte ali do... A gente faz no final das contas, né? Deixa eu me corrigir, porque a gente se faz sim. Mas assim, nós somos uma terceirizada dentro do assunto. Mas a gente se sente parte da família, assim. Com certeza. A gente se sente parte da equipe como um todo. Pois é, e a gente tem também como objetivo trazer esta equipe de vocês para junto da gente, né? As respostas que a gente precisa dar ao cliente passam muito, muito por vocês. E às vezes as respostas também que às vezes não agradam.
né? Que precisam de seguir uma disciplina. A disciplina. Então, volto à disciplina. Não se pode deixar fazer de tudo. Exato. Existem limites. E mesmo para a criança tem limite. Então, a vantagem, a sabedoria, o engrenamento e a progressão do trabalho de vocês, muito nesse sentido de ter uma disciplina sem ofender o cliente, Sim. é fundamental para a gente. Por quê? A gente mostra o caminho, mostra por quê, e aí as coisas são melhor e são bem aceitas. A gente aprendeu a falar não sem dizer não, né? Forma de comunicar, né? Muito importante. E em prol do bem maior. Do bem maior. Né? A gente, como a Nora disse, a gente não pode dizer sim para tudo e nem deve. Exato. Né? Principalmente quando se fala de criança, que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Né? A gente está ali com o filho de alguém, né? E não é de uma pessoa, né? Porque lá a gente tem que administrar diferentes culturas. Isso. Filhos de diferentes criações. Isso. Então, a responsabilidade do Espaço Kids é muito grande. Então, se a gente não tiver processo, se a gente não tiver regras bem definidas, a gente não consegue entregar com excelência. E aí coloca em risco. E isso é E um risco muito maior do que o impacto de falar, às vezes, um não, né? Sim, com certeza. Exato. Vamos entrar nesse assunto, então. Vamos falar de criança, vamos falar de Espaço Kids. Eu sei que a história de vocês com o Espaço Kids começou antes do Clube da Tia Lu. Eu cheguei lá, inclusive, já tinha um espaço, mas que antes era um outro espaço também, né? Como começou essa relação, seu Honório? Antes do assunto, inclusive, o senhor já tinha vivido essa experiência com o Espaço Kids? Quando o assunto nasceu, ele já tinha Espaço Kids? Foi uma necessidade? Volta lá atrás, conta pra gente como tudo começou. Sim. De quando eu conheço o assunto, não participando efetivamente da administração, mas ajudando na administração, antes da minha vinda, já existia o Espaço Kids. Então, o senhor chegou, já tinha a área O projeto ali, né, já contemplava o Espaço Kids, mas com uma reclamação muito forte da distância das crianças em relação aos pais. Porque ele ficava lá embaixo, né? Porque ele era no andar térreo de entrada, né? E o restaurante é no primeiro pavimento. Então, faltava muita confiança dos pais em deixar as crianças dentro do espaço. Legal. Não é? Foi possível, com algum projeto, transferir esse espaço para o mesmo piso dos clientes. E daí cresceu o interesse dos pais e das crianças pelo espaço, entendendo que ali agora sim, eu estou vendo meu filho me vê em qualquer lugar do restaurante. Então passou uma ideia de uma confiança muito maior, não é? E vem com isto a necessidade de nós prestarmos também um serviço que é uma prestação, não é, para os filhos dos clientes, tal qual a condição que a gente quer de diferencial da nossa comida. Legal. Então, como fazer? Não é do nosso conhecimento, não é da nossa praia tratar disto, né? E quase que por um encanto surge lá a Tia Lu. É o universo movimentando. Eu já estava movimentando por aqui, você já estava movimentando por lá. Pois é, então foi muito legal isso, porque abriu assim de imediato, né, a nossa admiração e a perspectiva de a gente ter uma solução para esse problema. Legal. Cuidar do filho dos outros. Legal, né? Então a gente não tem essa competência, você tem. A sua equipe tem, a gente não tem essa competência. Né? Embora tenha se tentado no passado, né,
com a equipe própria, mas completamente diferente daquilo que a gente almejou ao trazer o espaço para junto dos pais, no mesmo legal. Pavimento. Ter a recreação não é simplesmente colocar a recreadora lá, né? Sim. E Assim como cozinhar não é simplesmente montar um prato, né? Não é. Então, o que a gente tinha de experiência anterior ao Clube da Tia Lu com os nossos funcionários próprios prestando serviço, o que a gente falou de treinamento, a gente não conseguia dar o treinamento adequado para eles. Específico né? para isso, né? A gente não tem o know-how de recreação. Então, a vinda do Clube da Tia Lu trouxe essa tranquilidade e essa profissionalização também para o Espaço Kids. Saber que a gente não está só entregando para uma recreação qualquer. Não, ali a gente tem trabalho, a gente tem planejamento, a gente tem atividades adequadas às crianças. Sim. Né? A gente tem um profissional que realmente foi treinado para cuidar das crianças enquanto os pais estão se divertindo. Então, a gente presta o serviço para os pais, né, no restaurante, e vocês prestam para as crianças no Kids. Muito legal. E é interessante também observar o seguinte, nesses anos de nossa convivência, de entrega de vocês à gestão daquele espaço, né, não me lembro de ter me reunido ou convocado vocês para tratar de um problema. Nenhum. A gente não faz isso, não precisa. Então, esta é a resposta melhor que a gente tem, a tranquilidade que a gente tem. Por quê? Não houve necessidade. Não é porque a gente não se interesse. Você sabe que a gente acompanha. E muito de perto. Muito de perto, não é? Mas não tivemos esse apelo, essa necessidade de sentar para discutir um problema, resolver um problema. Não existiram problemas. Então, isto é muito importante você saber e passar para a sua equipe. Eles vão assistir, mas eu vejo que... E me admira muito como um todo, porque eu vejo também... Claro, eu sei que tem muita dedicação nossa por trás, um trabalho, mas eu falo que a organização de vocês reflete na nossa organização, sabe? Eu vejo que as coisas se complementam, porque quando a gente precisa do apoio de vocês também, quando a gente precisa precaver alguma coisa, a gente também tem o apoio de vocês de agir de forma preventiva ao problema. Por que não surge o problema? Porque vocês também estão atentos à previsibilidade daquilo que pode acontecer. E se acontece alguma coisa, vocês estão atentos a nos ajudar a adaptar naquele momento para o cliente, né? Então, assim, eu vejo que é uma relação que se complementou, assim como a de vocês. O nosso trabalho com a Assunta também se complementa muito por isso, por conta desse olhar atento o tempo todo de vocês e nosso prevenindo, sabe? Que é o ponto que eu mais bato com todos os meus clientes de gestão de espaço Kids, que eu falo, gente, é planejamento, é prevenção, a gente tem que agir antes. Não adianta você querer montar o padrão do prato quando o cliente pede o prato, né? Claro. Você vai montar o padrão do prato antes, na hora que ele pedir, você já entrega dentro daquele padrão. E me admira muito, assim, essa sensibilidade, porque para mim é uma sensibilidade de empresários mesmo, de quem olha para o negócio, de entender e falar assim, olha, eu preciso do Espaço Kids, porque ele complementa o meu modelo de negócio, mas eu não sei. É de uma humildade, né, muito enriquecedora, porque vocês abriram portas para isso, para vocês manterem o nível do Espaço Kids com o mesmo nível da onde vocês têm know-how, que é gastronomia, né, que é o espaço da comida e do alimento. Então, eu também fico tranquila de saber que que a gente tem esse espaço também para entregar a nossa excelência, assim, e ao meu ver, assim, agora tudo se encaixa, inclusive. Por que deu tão certo? E o bom é que a gente está fazendo esse papo quantos anos depois? 3, né? 22, 23, 24, 25 esse ano. A gente fez 3 anos. anos, agora 3 anos e meio, né? Isso. 3 anos e meio. Então, agora que a gente está sentando para olhar para trás e pra ver analisar o caminho que a gente percorreu
que é um caminho de sucesso. De sucesso, 3 anos e meio para uma relação assim, né, de prestação de serviço, é um tempo... É muito bom. Encantador. E que venham mais 3 anos, mais 6 anos, mais 10 anos. Com certeza. Muito bom, gente. E eu queria retomar aqui um pouquinho da nossa história com vocês, como que começou. Eu não sei se vocês lembram, mas eu não podia deixar de passar o primeiro episódio, a gente tem que retomar o modelo do clube. A gente chegou no assunto pela Sol e Neve, né? Que foi uma ação que a gente fez lá. Foi Dia das Crianças? Foi Dia das Crianças, 2021. 21, né? Eles estavam patrocinando, eu acho que o espaço lá embaixo de vocês, né? Isso. E aí, seu Honório, eu vou te contar isso agora, porque já provei durante 3 anos e meio aí, que agora eu dou conta, né? Mas quando a Sol e Neve me procurou, eu tava terminando minha faculdade de engenharia, a gente tava saindo da pandemia ali, 2021, né? Eu já era recreadora desde os meus 15 anos, então já tinha 10 anos de experiência com recreação, mas era recreação de festas. E eu nunca tinha feito um treinamento de verdade, assim. Luana, como que você foi capacitada na recreação? No olho do furacão. No meio da festa e no olho do furacão. Mas eu tinha 10 anos de experiência e com uma trajetória também, né? Que foi o que me embasou de construir o clube e tudo mais. Mas o primeiro modelo de negócio do clube era o clube de assinaturas, que começou em 2020, né? Que entregava em casa, porque a gente tinha acabado de startar a pandemia. Só que eu já tinha fechado esse modelo de negócio por conta de custo-benefício. Na época, seu Honório, eu fazia um estágio que eu ganhava, tipo, 500, 600 reais. E eu comecei assim, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, bom, não posso pôr mais dinheiro aqui não, porque eu nem tenho de onde tirar. Mas eu continuei rodando como se fosse uma lojinha online, com algumas coisas que eu fiquei. E eu fui estudar mais sobre recreação. E eu tinha ido no meu primeiro curso de recreação em Belo Horizonte. E aí eu postei que eu tava lá. E aí a Laura, na época da Sol e Neve, ela trabalhava no marketing da Sol e Neve, ela é amiga da minha cunhada, me mandou uma mensagem, viu que eu tinha postado, tava resolvendo as coisas ali, isso início de outubro, sei lá, dia 2, dia 3, início de outubro ali mesmo. Foi bem perto. E ela falou assim, Lu, você faz recreação? Você tem equipe pra fazer? Eu lembro que na época me chamou muita atenção, que eu ainda prestava serviço para uma outra empresa. Só que eu falei, cara, isso aqui não é festa infantil. Isso aqui é uma marca. Por que uma marca precisa de recreação dentro de um restaurante? Me deu um insight assim, sabe? E eu, muito curiosa, que já estava movimentando na época, me movimentando. E uma frase que um dos palestrantes falou lá nesse treinamento foi assim, que me marcou e me marca até hoje. Só saia da sua empresa de recreação se for para você fazer algo diferente. Não saia para fazer do mesmo, porque mesmo do mesmo, ele ainda brincou assim, escultura de balão e pintura, todo mundo já faz. E aquilo me marcou muito. E aí, quando ela me procurou, eu falei, uma marca dentro de um restaurante, o que tem de recreação lá? Porque assim, na época eu já tinha feito porta de loja, umas coisas assim, mas sempre com coisa básica mesmo ali da recreação. E aí eu falei com a Laura assim, tenho, e passei uma proposta para ela. E ela fechou a proposta. E eu não tinha equipe. E aí a minha primeira equipe foi formada com as pessoas ao meu redor. Então, a Ju, que na época também trabalhava, que é a nossa coordenadora, a minha Ju, né? Que é a nossa coordenadora de equipe hoje, foi a primeira. Eu tava no meu estágio, eu fiz esse erro, tá, gente? E, inclusive, deixa eu contar pra vocês, o meu gerente do meu estágio é o Berg, da Berg Brinquedos. Legal. Então, que legal. Ali eu juntei, olhei pra Ju e falei, Ju, vão. Fui nas pessoas que mais se familiarizavam com criança, então minha irmã também já tinha sido recreadora, a tia Rosana, que tá com vocês lá até hoje também, trabalhava em escola, busquei uma prima minha, uma outra menina que também era recreadora, e fomos fazer um trabalho lá. Só que eu não sabia o que eu ia encontrar lá exatamente. O trabalho pela Sol e Neve era muito simples, era colar adesivo num potinho e servir sorvete, né? Nem era um trabalho recreativo em si. Na verdade era uma oficina, né? Mas uma oficina com pouca complexidade. Mas quando a gente chegou lá e tinha criança, a gente já tinha esse ânimo de brincar, porque pra mim recreação, gente, a gente fala, espaço kids sem criança é tedioso demais, não tem graça nenhuma. E aí a gente começou a brincar. E eu acho que foi isso que chamou a atenção de vocês. E se eu não me engano, na época não foi nem de vocês, foi da equipe de vocês. Vocês lembram como que essa informação chegou? Você lembra, Ju?
Então, nessa época, a gente já tinha o Kids lá em cima, né? Onde é hoje, no salão principal. E a gente tinha recreadoras contratadas, né? Eram nossas funcionárias. E quem dava o treinamento era um parceiro nosso também, que foi quem ajudou a gente a construir o Espaço Kids. Sim. Então, era um treinamento totalmente diferente. Não era tão voltado ao brincar, não era tão voltado à recreação, mas sim a metodologia que o parceiro tinha, né? E aí a gente já tinha visto essa dificuldade de treinamento, essa dificuldade do saber como fazer o treinamento. E quando você veio com aquela disposição toda, né, fazendo o que realmente a gente acha que um Espaço Kids tem que ser feito, né? Nasceu para fazer, que é brincar, que é entreter a criança, né? A gente te chamou para conversar, para assumir o Kids. Foi muito bom, muito bom. Eu lembro que a gente ainda ficou numa relação. Na época, eu cheguei até a ter uma conversa com o Luciano também, né? Que eu falei, Luciano, me dá uma luz, porque eu ficava assim, tá, eles precisam que eu assuma, mas eu sozinha não consigo assumir, eu vou ter que ter equipe. Mas o que é esse produto aqui pra mim? Como que eu vou formatar essa metodologia? E aí o nosso primeiro contato foi em outubro, né, de 2021. Vocês ainda recontrataram pro Halloween, que foi início de novembro. A gente ficou naquela relação ali ainda final de novembro, dezembro, namorando, né? Exatamente. E eu desesperada, assim, meio que, gente, como que eu vou formatar isso? E estudando e pesquisando. E juntei muita coisa da engenharia também pra, né? Quando fala em gestão, é termo de engenheiro já também. Até a gente conseguir, batemos no peito, né? 1º de janeiro de 2022, a gente já... Virou. A gente fez a virada 100% aí, 3 anos e meio depois. O tempo passa. Muito. E nesse tempo, as suas crianças também cresceram, né, Ju? Eu tô medindo o tamanho do clube por eles. São referências. São referências. Tem uma fotinha que eu acho que eu já até te mandei. Dessa ação, inclusive, da Sol e Neve, da Lisa, assim, no brinquedo. Um nenenzinho ainda, bem pequenininho. E eu falava que o teste era com eles, né? Eu ia chegar nisso agora. Vamos falar agora do olhar como mãe, Ju. No início eu lembro que você brincava, Luana, eu testo a sua equipe com os meus. Que responsabilidade, hein? Miguel e Liz. A tia Rô fica assim, nossa, como que o Miguel tá diferente? Eu não sei por quê. Mas a gente aprendeu muito com eles também. E o teu olhar como mãe nesse início, assim, o que você validava? O que você olhava? Lu, eu falo, entre amigos, né, que já tem filho também, a gente brinca que é impossível a gente sair para um lugar hoje sem que tenha um Kids, né? É impossível. A gente não é justo com a gente que quer sair para conversar, para ter um momento de entretenimento, e não é justo também com a criança, fazer a criança ficar sentada ao lado de um adulto conversando, né? No tédio, né? No tédio. E sem... ali, sentada, sem fazer nada. Não é um ambiente para eles também, não né, é. gente? Então, hoje, é impensável a gente ir num lugar que não tenha Kids, em primeiro lugar. Em segundo lugar, toda vez que eu chego num restaurante, num ambiente que a recreação é tia Lu, é clube, aí eu já vou de olhos fechados. Eu falo que eu sempre fui muito reservada, tenho medo de largar as crianças, tenho mesmo, não deixo com qualquer cuidado, é cuidadosa, você é zelosa. Mas um pouco acima da média. Não deixo mesmo com qualquer equipe. E quando eu vou em um restaurante que eu já fico desconfiada, aí eu não saio de perto. Aí não faz sentido, né? Porque eles estão ali, eles vão estar se divertindo, mas eu não. Exato. Então, encontrar o clube da Tia Lu, isso foi desde os primeiros atendimentos, os primeiros dias, foi sim uma tranquilidade muito grande. E a gente ter isso num lugar que a gente está ali para se divertir é muito prazeroso para os pais.
Eu não me lembro, esse kids, esse entretenimento todo é recente, né? Inclusive. Antigamente não tinha isso. Exato. E isso hoje é fundamental. Eu vejo isso no grupo de relacionamento que é essencial, eu tenho. né? Eu falo assim, se o estabelecimento tem como público-alvo famílias com crianças, porque existem aqueles restaurantes também que a estratégia às vezes é só casal, Sim, é uma outra pegada, né? Sim, é uma sim, outra sim. estratégia, ok. Mas se a estratégia é famílias com crianças, ali dos 30 para cima, não é diferencial você ter espaço kids. É essencial, porque o seu cliente, ele não vai, ou ele vai muito raramente, porque você não tem espaço kids, né? É verdade. E aí realmente teve essa mudança de consumo, né? De comportamento do consumidor ao longo dos anos também, né? Teve. E a gente sente que cresce a cada dia mais. Exato. Né? A gente vê que os pais ficam realmente tranquilos. O que o Honório falou lá no início, quando o nosso Kids era lá no primeiro andar, eu passei por isso também. Quando a gente começou a frequentar o assunto, o Kids era no primeiro Ainda andar era lá embaixo. E eu não conseguia subir para o segundo andar. O tempo todo eu ficava sentada, a gente tinha 2 ou 3 mesas, né, lá embaixo, ficava sentada lá, porque não tinha aquilo. Não dava aquela segurança, A gente né? tem que ver, não dá para Exatamente, não simplesmente deixar. não acompanhar, né? Então, essa é a minha. Tem pais que já conseguem. Quando os filhos são maiores, a gente fica mais tranquilo. Mas, principalmente na nossa idade, que a gente atende no Kids hoje, a partir de 3 anos, né? Mas tem você que ter sabe, esse acompanhamento. tem que ter. E você sabe que essa dinâmica que a gente tem lá hoje, ela é uma dinâmica que dá segurança para nossa equipe também. Os ambientes que a gente tem essa correlação com o salão, né? A nossa equipe gosta de trabalhar, porque da mesma forma que o pai tem a confiança de que tá vendo o filho, a equipe tem a confiança de que qualquer coisa vai acionar o pai também. Então é uma dinâmica, assim, muito dessa confiança mútua, sabe? É bom pra gente também quando a gente tá trabalhando. Eu falo que hoje é impensável a gente ir num lugar sem kids. E tendo uma equipe que passa pra gente confiabilidade, melhor ainda. Né? E no início, o Miguelzinho, ele testou todo mundo. Todo mundo. Muito bom, gente. E passa, e cresce. A tia Rosana que o diga. Mas é muito bonitinho, porque eles já chegam procurando, né? Sim. E amor. É referência. Eles pedem para ir para ver a tia Rose, a tia Rosana. Quando chegam, E aí eu nem consigo sair, né? Aí já não vai... Teve um dia que eu cheguei lá e já falou: ontem eu saí daqui muito tarde, hoje eu não vou trazer eles, não. Normalmente eles vão no final do dia, aí eu já trabalhei o dia todo. Doida pra ir embora? Cansada, querendo ir pra casa, já finalizei tudo que tinha pra fazer, não. Eles chegam a dormir várias vezes, eu fui embora com eles dormindo. Cansavam tanto que dormiam no colo das tias. Mas isso é maravilhoso, porque aí a gente entra dentro da questão dos indicadores e resultados que o espaço também traz, né? A gente sai ali do âmbito só da experiência. A gente fala de fidelização, né, seu nome? Sim, e um cliente sim, custa caro, né? Então fidelizar ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bom. Inclusive, esses dados é importante, né, a gente trazer que um outro diferencial do clube é trazer esses dados pra gente, né? Sim. Clareza gente não, na estatística. A gente não tinha como mensurar. E você traz para a gente todo ano um relatório do que foi aquele nosso ano para o Kids, o nosso crescimento, onde a gente pode melhorar. Então, essa estratégia, esse planejamento é muito importante para a gente afirmar o que a gente está fazendo e construir algo melhor para o outro período. Exatamente. O período seguinte. Sem números não tem gestão, né? Não tem. Não. Exato. E hoje a gente consegue saber, né, Ju? É legal por causa disso. Quanto custa aquela criança? Sim. Como que você vai diluir esse custo? Vai repassar para o cliente? Vai repassar onde? Porque faz parte do seu custo, tá ali, precisa ser incrementado de alguma forma, né? E aí tem, mais uma vez, a gente volta lá em toda a estruturação do restaurante também com um olhar empresarial, né? Muito amor envolvido, mas muito trabalho também por trás. Gente,
a gente está caminhando pro fim aqui do nosso bate-papo. Foi muito, muito, muito bom. Foi uma aula que eu tive aqui com vocês. Reforçou muita coisa que eu já imaginava, mas a gente nunca, de fato, igual o senhor falou, tinha tido essa troca nesse nível, né? Isso. E ver justamente aonde que estava o nosso ponto de sinergia. Então agora também ficou mais claro, até pra gente pensar nos próximos passos aí, porque 3 anos e meio é momento também de rever, né? Da gente trazer como que eu consigo surpreender vocês agora daqui pra frente. É uma missão que eu tenho, tá, gente? Eu vou conseguir chegar lá. Então, assim, quero agradecer muito a presença de vocês, Ju. Muito obrigada por vir. Eu sei que é um desafio sair da Operação Seu Honório, mas eu tô muito agradecida mesmo. E eu quero entregar para vocês presentes. Seu Honório, eu sei que o senhor tem neto, então, neta, temos aqui presente. Você não vai arranjar briga, porque são 8, hein? Ai, meu Deus. Não, mas esse eu acho que dá pra você brincar com os 8. Não, se não dá. der, a gente... Acho que dá pro senhor brincar com os 8. Se não der, eu vou mandar mais 7, tá? Não se preocupe. Ju, presente pra você e pra Lisa aqui, hein? Obrigada. E pra Lisa, pro Miguel, dos nossos patrocinadores, Berg Brinquedos e Bem Te Quero Joias. Trouxe esse carinho aí pra vocês. Aproveitem sim em família. Seu Honório, a gente vai conversar nos bastidores, tá? Que eu já vou encomendar os outros 7 lá. Bom, antes da gente terminar, deixa um convite também pra quem não conhece, conhecer o assunto. Todo mundo que vem em Juiz de Fora, eu sei que é o primeiro que aparece. Então, a gente recebe muito turista lá, inclusive. Sim. Em épocas específicas, igual agora de férias, de meio do ano e final do ano. A nossa equipe passa um bocado, porque vem americano, vem francês, vem italiano, e tem umas aí que hablam as outras línguas aí, elas têm que se virar. E aí, até falando sobre isso, só pra gente finalizar, trazer de experiência, tem alguns casos interessantes lá sobre isso, até da tia Rosana, que a tia Rosana não fala outra língua. E aí, uma vez ela falou, Luana, chegou lá e tal, não conseguia me comunicar. Eu tive que pegar o celular, porque aí eu fui pro Google Tradutor. Falei, perfeito, tia Rosana, maravilha. Aí ela falou assim, não, mas aí a gente foi brincando disso. Ela foi falando várias coisas que foi brincando, acho que pelas cores, identificando. Eu falei assim, tia Rosana, é o seguinte... Criança, existe uma linguagem que é a linguagem do afeto, é a linguagem do amor. Isso. Então você vai na mímica, você vai na dança, mas você vai. E no final, tudo se deu certo, não deu? Ela deu. Eu falei, é isso, a gente se adapta com aquilo que a gente tem. E amor a gente tem também. É verdade, deu atenção, deu carinho à criança. Funciona muito bem. Exato. Verdade. Não importa se é inglês, se é espanhol, se é italiano. É a língua universal das crianças. Com certeza. Deixa o convite para quem quiser conhecer. Eu, além de um convite, não é? Claro, importante convidar para essa experiência ali no Assunta, dizer para aqueles que são convidados, sejam novos, sejam já clientes, que a nossa preocupação é a evolução, é a melhoria, é a novidade. Nós estamos sempre criando para que o cliente sinta uma experiência nova, diferente, e lá tem que estar em evolução, né? Então, esta preocupação de formação, de novidade, de atender melhor como um todo, que envolve também a Tia Lu, é que a gente quer trazer e participar para os clientes todos. E aí tá o segredo, hein? Né? Quem entende o recado, tá todo o segredo dado, né, seu Honório? É uma aula, não é? É uma aula. E ó, eu aprendo rápido, tá? Eu sempre observei muito. Que bom. Muito obrigada novamente pela presença. Eu não sei como agradecer mais, porque assim, foi literalmente uma aula. Tô muito, muito feliz, muito grata. Que vocês fazem parte dessa história mais do que ninguém. Então, gratidão. Essa aula, né, que o senhor ofereceu, você também, tá, Ju? Sempre
uma parceiraça minha, a gente já começa a ter afinidade até para além, né, do trabalho. Me ensina e me inspira muito desde o início, sabe? Então, esse impacto que vocês têm quando vocês falam do desenvolvimento da equipe de vocês, né, que é um propósito de vocês, podem ter certeza que está impactando além das fronteiras. Porque me impactou e impacta hoje a minha equipe também. Hoje a gente tem aí 40 pessoas na equipe. Lá, há 3 anos e meio atrás, eu comecei com 6 pessoas para a primeira ação. Hoje a gente já está com 40 e a nossa meta é chegar no final do ano com 50 recreadores. E todos que passam, têm a oportunidade de passar pelo Assunta, carregam um pouquinho de vocês. E eu faço questão que a maior parte passe por lá, justamente para viver essa experiência, para também absorver tudo isso que vocês entregam. Eu já falei sobre isso. Lá a gente construiu a metodologia de trabalho do clube lá. Eu falo que lá é um laboratório pra gente. A gente tem essa liberdade de criar, de testar formas de trabalhar, de testar novas atividades. Então, esse impacto de vocês está tendo resultado para além da equipe de vocês, mas como, né, uma prestadora de serviço também, parceira aí de negócio de vocês. Pois então, muito e a gente pode estar certo, a gente tem muito orgulho de ter vocês lá. Exatamente. Tá? Você pode ter certeza que a construção desses 3 anos e meio foi muito prazerosa para a gente também. E é muito bom para o lado de cá a gente ter a certeza de que a gente tem parceiros dedicados, que estudam, que evoluem, que mostram detalhes para a gente, né? Não é só a recreação. Vocês são os responsáveis pelos nossos dias das crianças, caça-ovo de Páscoa, né? Halloween. Então, não é só o dia a dia ali. O planejamento das ações que influencia no fluxo dos nossos clientes também passam por você. Então, a gestão... São outras estratégias também que Sim. a gente trabalha junto, né? E a gente tem muita segurança em deixar isso, em acompanhar isso e ser acompanhadas por Com você. certeza. É um carinho, uma gratidão mútua, que venham mais 3 anos e meio aí de relação. E mais 5, 10 de Clube da Tchalu, por favor. Por favor, vai acontecer. Pronto, seu Honório, finalizamos a nossa conversa. Fiquem aqui, vocês já viram que o nível vai ser altíssimo, né? Nosso primeiro episódio já demonstrou isso. Temos mais 4 pela frente. Espero que vocês também tenham gostado e nos vemos em breve no segundo episódio.